Fala aí, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de física. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre os movimentos retilíneos uniformemente variados. E, em especial, a gente vai conversar aqui sobre as funções horárias desse tipo de movimento. E para esse tipo de movimento, a gente vai observar duas funções horárias diferentes. Lembrando que uma função horária vai dizer para a gente o que vai acontecer com uma grandeza física à medida que o tempo passa. Nesse caso aqui, a gente vai ver a função horária da velocidade e a função horária da posição. Ou seja, são funções que vai dizer para a gente o que vai acontecer tanto com a velocidade quanto com a posição à medida que o tempo está passando para esse tipo de movimento. Bem, para a gente começar a entender a ideia aqui dessas funções horárias, é legal a gente começar aqui a observar um pequeno exemplo. Aquele exemplo do nosso carrinho que se movimenta aí numa trajetória. Nesse caso, vamos dizer que um corpinho que se encontra inicialmente numa posição igual a 2 metros, em relação à origem dessa trajetória ou desse sistema de referencial, vai começar a se movimentar. Ou seja, inicialmente ele se encontra em repouso. E se ele se encontra em repouso, a velocidade inicial dele é igual a zero, beleza? Já que ele se encontra em repouso. Inclusive, a gente pode colocar essa informação aqui. A velocidade inicial dele é igual a zero, já que ele partiu do repouso. Vamos supor que ele vai começar a se movimentar sofrendo uma aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Que, inclusive, eu vou usar a mesma aceleração que a gente já calculou aí nas últimas aulas, tá? 3 metros por segundo ao quadrado. E aí, se a gente está falando de um movimento retilíneo uniformemente variado, o que a gente tem aqui que não se altera? É a aceleração, certo? Nesse tipo de movimento, além do corpo se movimentar seguindo uma trajetória retilínea, a aceleração dele é constante, ou seja, a aceleração não se altera. É muito importante lembrar disso. Todas as vezes que a gente estiver falando de um movimento retilíneo uniformemente variado, nós vamos estar falando de um movimento em que a aceleração dele não muda, ou seja, a aceleração é constante, ok? Outra informação que também temos aqui é a posição inicial do nosso corpinho, ou seja, inicialmente o nosso carro se encontra numa posição igual a 2 metros. A gente pode colocar essa informação aqui também. A posição inicial dele é igual a 2 metros. Como ele vai se movimentar, à medida que o tempo está passando, a posição dele está o quê? Se alterando, certo? E como ele está realizando um movimento variado, à medida que o tempo está passando, a velocidade dele está se alterando. Se alterando sempre na mesma proporção, porque a aceleração é constante. Tendo essas informações, a gente tem condições aqui de prever tanto a velocidade que ele vai estar depois de um certo tempo, quanto a posição que ele vai se encontrar depois de um certo tempo. E para fazer isso, a gente vai usar o quê? As funções horárias, tanto a da velocidade quanto a da posição. Mas vamos entender cada uma delas aqui separadamente, tudo bem? A função horária da velocidade vai indicar para a gente a velocidade de um corpo desde que a gente conheça o tipo de movimento, e nesse caso a gente sabe que o movimento é retilíneo uniformemente variado, desde que a gente conheça a velocidade inicial também e também conheça a sua aceleração, que não vai mudar porque é esse tipo de movimento. Assim, a gente consegue saber a velocidade dele a qualquer momento. Então, vamos montar a função horária aqui. Para a gente montar a função horária, a gente precisa pegar as informações que a gente já tem. A velocidade aqui do nosso corpinho vai ser igual, do nosso carrinho ali, vai ser igual à velocidade inicial, que a gente já sabe que é zero, mais a aceleração, que é igual a 3 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo. Então, a função horária aqui da velocidade para o nosso carrinho é igual a 0 mais 3t. 0 mais 3t é igual a quanto? É igual apenas a 3 vezes t, já que o zero somando com alguma coisa é alguma coisa, tá? Então, essa daqui é a nossa função horária da velocidade para o nosso carrinho que a gente está usando como exemplo.
Se a gente já tem a função horária para a velocidade ali, a gente tem condições de saber a velocidade desse nosso carrinho a qualquer momento. E o que a gente precisa fazer para calcular a velocidade a qualquer momento? Só substituir os instantes de tempo que a gente quer aqui. Por exemplo, no instante de tempo igual a 0, quanto que vai valer a velocidade aí do nosso carrinho? A velocidade é igual a 3 vezes o tempo que é 0. 3 vezes 0 é igual a quanto? É igual a 0. Faz todo sentido, não é? No momento inicial ele não partiu do repouso. Então, no momento inicial, no instante de tempo igual a 0, a velocidade dele é igual a 0 também. E no instante de tempo igual a 1 segundo? Nesse caso, para a gente saber a velocidade, a gente vai pegar aqui o 1 e substituir no tempo. Então, nós vamos ter 3 vezes 1, que é igual a 3 metros por segundo. Beleza? No instante de tempo igual a 2 segundos. Em 2 segundos, nós vamos ter uma velocidade igual a 3 vezes 2, que é igual a 6 metros por segundo. E aí, a gente pode ir fazendo isso sucessivamente. Se a gente quisesse saber a velocidade no instante de tempo igual a 50 segundos, a gente pegaria aqui 3 vezes 50, que seria igual a 150 metros por segundo. Isso, claro, considerando que a aceleração dele vai permanecer constante durante todo esse intervalo de tempo. Beleza? Ok? Então, olha só, repare, meu amigo ou minha amiga, todas as vezes que você tiver já aqui as informações a respeito da aceleração e da velocidade inicial, você consegue montar aqui a função horária da velocidade, substituindo a velocidade inicial aqui e a aceleração aqui. E o tempo? Para montar a função horária, a gente não substitui nada aqui no tempo. A gente só vai substituir as informações no tempo quando a gente quiser aqui calcular as velocidades em algum momento. Aí sim a gente substitui o tempo lá para calcular essa velocidade. A gente vai ver alguns exemplos sobre isso daqui a pouco, tudo bem? Beleza, agora que a gente já conhece a função horária da velocidade, é legal também a gente conhecer a função horária da posição. A função horária da posição, meu amigo ou minha amiga, tem toda essa forma aqui. Repare que se a gente apagar essa parte aqui, ela é muito parecida com a função horária lá do movimento retilíneo uniforme, não é? Lá no movimento retilíneo uniforme, eu não falei que a posição é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo? É quase a mesma coisa aqui agora. A posição que um corpo vai se encontrar aqui à medida que o tempo passa vai ser igual à posição inicial, ou seja, de onde ele saiu, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. É muito legal aqui você lembrar dessa função aqui. E repare um detalhe. Ela é uma função do segundo grau, certo? Tanto que tem um quadradozinho aqui no T. É legal a gente saber isso para a próxima aula, quando a gente começar a ver os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Aí sim a gente vai falar que essa daqui é uma função do primeiro grau e essa é uma função do segundo grau. Mas até lá não se preocupa muito com isso aí não, tudo bem? A ideia aqui é entender o que cada uma dessas letrinhas significa. S é a posição, que a gente quer saber onde que o corpo vai se encontrar ali na trajetória. SI é a posição inicial, ou seja, de onde ele saiu ali naquela trajetória. VI é a velocidade inicial, a velocidade que ele começou o movimento dele. Claro, T é o tempo, um instante de tempo qualquer. A é a aceleração que ele está sofrendo ali no decorrer do movimento. Lembrando que a aceleração é constante aqui nesse caso, ok? Então, se a gente já tem aqui as informações do nosso carrinho, como é que a gente pode montar a função horária para esse carrinho? A gente vai pegar aqui e vai falar o seguinte, olha, a posição dele é igual à posição inicial, que nesse caso vale 2, certo? 2 metros, mais a velocidade inicial, que nesse caso é 0. Então, a gente coloca aqui 0 vezes o tempo, mais a aceleração. Quanto que vale a aceleração? 3. Então, a gente coloca aqui 3 vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Beleza, a gente pode melhorar um pouquinho essa função aqui. A gente vai colocar aqui o S sendo igual a 2 mais 0 vezes T é 0, certo? Então, a gente nem precisa colocar isso aqui, a gente até apaga isso. Ah, um detalhe, a gente pode ter casos em que a velocidade inicial não é 0. Pode ter casos em que o movimento já começa com ele com uma certa velocidade, ou seja, com o corpo já tendo uma certa velocidade.
Caso já tenha uma velocidade, a gente vai colocar essa informação aqui, beleza? Mas nesse caso ele partiu do repouso. Então a gente vai continuar aqui colocando 3 vezes t ao quadrado dividido por 2. Um detalhe, se a gente pegar o 3 e dividir por 2, a gente vai ter quanto? 1,5. 1,5 vezes o tempo ao quadrado. Essa é a função horária da posição para o nosso carrinho aqui que nós estamos usando como exemplo. Agora que a gente já tem a função horária, o que a gente precisa fazer aqui para encontrar as posições que ele vai estar? Substituir os instantes de tempo ali que a gente quer. Por exemplo, no instante de tempo igual a 0, qual é a posição dele? Bem, a posição dele, deixa eu fazer aqui embaixo, vai ser igual a 2 mais 1,5 vezes o tempo ao quadrado. O tempo ao quadrado, como é 0, a gente pode substituir esse tempinho aqui por 0. 0 ao quadrado. Beleza, fazendo bem devagar isso aqui, tá? 0 ao quadrado é 0. 1,5 vezes 0 é 0. 2 mais 0 é 2. Posso até fazer isso aqui devagar. A gente vai ter o quê? 2 mais 0 aqui. 2 mais 0 é igual a 2 metros. Beleza? Agora, se a gente quisesse a posição no instante de tempo igual a 1 segundo. Calma, calma. Antes disso, repare que eu encontrei a posição igual a 2. Faz sentido? Faz. Porque no momento inicial, ou seja, no instante de tempo igual a 0, que é o nosso momento inicial, a posição dele é 2. Ele partiu de uma posição igual a 2 metros. Então, faz muito sentido encontrar esse valor. Beleza, agora que a gente já encontrou esse valor aí, a gente pode partir para um instante de tempo igual a 1 segundo. Assim, a posição dele é igual a 2 mais 1,5 vezes 1 ao quadrado. Ok? Isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2 mais 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 1,5 é 1,5. Então, nós vamos ter 2 mais 1,5, que é igual a 3,5 metros. Beleza? Agora que a gente já encontrou essa posição, a gente pode fazer o mesmo para 2 segundos. A posição vai ser igual a 2 mais 1,5 vezes 2 elevado ao quadrado. Isso é igual a 2 mais 2 ao quadrado é igual a 4. 1,5 vezes 4 vai ser igual a quanto? A 6. Então, 2 mais 6 é igual a 8 metros. Beleza? Repara o seguinte aqui, meu amigo ou minha amiga. Num tempo igual a 0, a posição dele é 2 metros. Num tempo igual a 1 segundo, a posição dele é 3,5 metros. Num tempo igual a 2 segundos, a posição dele é igual a 8 metros. Você pode pausar esse vídeo agora e continuar fazendo isso. Faz isso aí tanto para a velocidade quanto para a posição. Encontra aí os 10 primeiros segundos, tá? A gente já fez para 0, para 1 e para 2. Faz para 3 segundos, para 4 segundos, para 5 segundos, até 10 segundos. Faz isso aí para você treinar legalzinho, ok? Faz tanto para a velocidade quanto para a posição. É muito importante isso, que a gente vai usar essa ideia aqui para montar o gráfico na próxima aula, beleza? Ok, meu amigo ou minha amiga. Agora que a gente já viu isso, já sabe como montar uma função, você vai ver que em diversos problemas já é apresentado para você a função horária, tanto de uma quanto a da outra. Aí, nesses casos, é muito importante que você saiba olhar para uma função e reconhecer os valores que são apresentados ali. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tivesse aqui uma função horária da velocidade. E claro, o problema vai falar para você que se trata de um movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse caso, observando essa função, diga para mim aí, qual é a velocidade inicial e qual é a aceleração. Todas as vezes que você tiver uma função horária da velocidade, o número que não estiver multiplicando o tempo é a velocidade inicial. E o número que estiver multiplicando o tempo é a aceleração. Então, nesse caso aqui, a gente pode dizer que o 2 é o quê? A nossa velocidade inicial é igual a 2 metros por segundo. E o 4 é a nossa aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. Repare que a gente poderia colocar a funçãozinha que a gente aprendeu aqui embaixo. A gente teria a velocidade sendo igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. O número que não está multiplicando o tempo é a velocidade inicial, o número que está multiplicando o tempo é a aceleração.
A gente pode fazer a mesma coisa caso a gente tenha a função da posição. O número, aí nesse caso, observe bem isso aqui, hein? Se a gente tem a função da posição, o número que está sozinho é a posição inicial. O número que está multiplicando o tempo é a velocidade inicial. E o número que está multiplicando o tempo ao quadrado é o quê? Você vai falar, é a aceleração, não é? É metade da aceleração. Já que na nossa função da posição, a aceleração aparece aqui dividindo por 2, não é? Então, na maioria dos problemas, o valor aqui que está na frente do t ao quadrado é o valor em que foi pegado aqui a aceleração e foi dividido por 2, ok? Beleza, então vamos aqui botar aqui do lado tudo aqui para a gente entender, tá? A posição inicial é o número que está multiplicando aqui. Aliás, é o número que não está multiplicando ninguém, que nesse caso é o 10 metros. A velocidade inicial é o número que está multiplicando o tempo, que nesse caso é 2 metros por segundo. E aí, nesse caso, para a gente encontrar a aceleração, a gente vai ter que fazer o quê? Se isso aqui é metade da aceleração, a gente vai pegar esse número aqui e multiplicar por 2. Então, a gente vai pegar aqui 2 vezes 8, que é igual a 16 metros por segundo ao quadrado. Entendeu a ideia, meu amigo ou minha amiga? O número sozinho é a posição inicial. O número que está multiplicando o tempo é a velocidade inicial. O número que está multiplicando o tempo ao quadrado é metade da aceleração. Então, se a gente quiser a aceleração, a gente tem que pegar esse número e multiplicar por 2. A gente poderia colocar aqui embaixo também a nossa função da posição. S é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Repare que o númerozinho que está aqui é a aceleração dividido por 2. Por isso que a gente precisa pegar esse número e multiplicar por 2 para encontrar a aceleração. Show de bola, entendeu? Claro, daqui a pouco a gente vai ter uns exemplos aí para a gente entender isso melhor, tá bom? Mas é legal agora você pausar esse vídeo aí e procurar no livro, até mesmo aqui na apostila que a gente tem, algumas funções aí horárias e tentar encontrar os valores que são apresentados aí nessa função. É legal treinar isso para você conseguir identificar cada um dos valores e o que eles significam nos problemas que a gente possa ter aí pela frente, ok? Bem, meu amigo ou minha amiga, então nessa aula aqui a gente viu a respeito da função horária da velocidade e sobre também a função horária da posição. A gente viu como montar as funções e também como reconhecer os valores que são apresentados nessas funções. Depois aí a gente vai ter alguns exemplos e também alguns exercícios. Faça esses exercícios, isso é muito importante. E outra coisa também, hein? Se tiver alguma dúvida, manda aí pra gente. Não carrega essa dúvida aí pra frente não, porque é muito importante aqui que você saiba bem tudo isso, para quando chegar lá na frente, você não esbarrar em outras situações que necessita desse conhecimento aqui, e aí você não vai conseguir seguir adiante. Não é porque você não vai entender aquilo lá na frente. Você pode até entender legal, mas é como ficou essa dúvida aqui atrás, você vai acabar encontrando uma barreirinha ali que vai ser difícil de superar. Então, tire as suas dúvidas hoje, não deixe essa dúvida passar, tá? E a gente está aí à disposição para isso mesmo. Quero deixar aí para você um grande abraço e até a próxima aula.